pequenos pesquisadores! Estamos na lição de segunda-feira e agora chegou o momento de nós descobrirmos de qual animal a lição vai falar hoje, o que nós vamos aprender com eles. Ajudando uns aos outros, vai aparecer aí para vocês a imagem desse animal que nós vamos aprender com ele hoje. Você consegue imaginar um animal sociável e hospitaleiro? De quem será que estamos falando? É o carneiro selvagem. Nós já ouvimos falar sobre cordeirinho, ovelhinha, mas o carneiro selvagem? As ovelhas estão sempre protegendo seus cordeiros, atentas a qualquer sinal de perigo. A avó do rebanho é a mais sábia de todas. Por quê? Porque ela viveu já muito tempo, então ela sabe quando os predadores estão perto, né? Ou quando uma ovelha está próxima a cair, a se machucar, quando ela não vê o perigo na sua frente. Então a avó sabe de todas as coisas. Tendo vivido nas encostas das montanhas a maior parte da vida, ela conhece os lugares onde tem comida, como eu falei, os perigos, os esconderijos, e ela conhece cada armadilha do inimigo e a rota mais rápida de fuga. Sempre que o rebanho estiver em perigo, ela sabiamente os levará a um caminho seguro. Como sempre, o leão da montanha levou muito tempo para subir ao cume do penhasco. As ovelhas e cordeiros estavam a pastar todas ao alcance da sua visão, na encosta gramada adiante. No passado, ele não foi rápido o suficiente para enganar o rebanho de carneiros selvagens. Ele queria muito pegar o que? Um filhotinho. Mas ele não conseguiu, por causa da vovó, que era muito sábia, muito rápida e sabia, como fugir do perigo. Desta vez saltou pronto para atacar, mas quem que estava olhando? A ovelha velha e sábia o tinha visto e saiu em disparada através do prado para uma encosta nas proximidades, e as outras ovelhas e cordeiros os seguiram. O leão da montanha observou o último carneiro selvagem desaparecer da sua vista. Ele nunca poderia segui-los até o despenhadeiro íngreme. Ele saiu com fome e sem jantar. O Senhor criou os carneiros selvagens para seres criaturas sociáveis e viver em grupo. Sendo assim, eles ajudam uns aos outros a evitar o perigo. Então, uma forma, desses animais se protegerem é assim. Eles vivem em grupos e tem um carneiro mais sábio entre eles que protege, do perigo que está à sua volta. Eu achei muito interessante essas características dos carneiros, das ovelhas, o carneiro selvagem que fala aqui. Hora de pesquisar. Número 1. Que o Senhor quer nos ensinar sobre a hospitalidade? O que o Senhor quer nos ensinar sobre ser hospitaleiros? 1 Pedro 4:9. O que será que diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 9. Onde será que está Pedro? Será que eu vou conseguir achar aqui na minha Bíblia? Vamos lá. Ai, não estou conseguindo achar, Pedro. E agora o que a gente faz? Nós vamos lá no índice da nossa Bíblia, lá no Novo Testamento, e a gente vai lá, 1 Pedro, está na página 2010. Ó como ficou mais fácil. Aí você não perde tanto tempo procurando. 2010. 1 Pedro, capítulo 4, verso 9. Diz assim, vamos ver. 4, verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Qual dessas que nós vamos assinalar? A primeira, devemos hospedar de preferência os nossos amigos ou devemos hospedar aos outros sem reclamar? Devemos hospedar aos outros sem reclamar. E o testemunho para a igreja, que é muito interessante, diz assim, a Bíblia dá muita importância à prática da hospitalidade. Por quê? Não só indica a hospitalidade como um dever, mas apresenta muitos belos exemplos do exercício dessa graça e das bênçãos que ela traz. O primeiro desses belos quadros é a experiência de Abraão, que eles hospedaram sem saber que eram anjos e receberam o quê? As bênçãos de Deus. Então, qual o objetivo de ser hospitaleiros,
que o Senhor quer nos ensinar com isso? Ele fala, ó, se você for bondosos com os outros, eu trarei uma bênção para você. Número 2. Quando demonstramos hospitalidades aos outros, que privilégio podemos ter? Hebreus, capítulo 13, verso 2. E Hebreus, será que nós vamos conseguir achar? Vamos tentar aqui. Nós estávamos lá em 1 Pedro. Vamos ver. Achei, ó. Tá um pouquinho aqui para trás. Não é difícil. Hebreus, capítulo 13, verso 2. Diz assim. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. O privilégio concedido a Abraão e a Ló não é negado a nós. Mostrando hospitalidade aos filhos de Deus, nós também podemos receber os seus anjos em nossa morada. Mesmo nos dias atuais, anjos em forma humana entram no lar dos homens e são aí hospedados por eles. E os cristãos que vivem à luz do rosto de Deus estão sempre acompanhados por anjos invisíveis. E esses seres santos deixam após si uma bênção em nosso lar. Olha só que lindo isso. E os cristãos que vivem à luz do rosto de Deus estão sempre acompanhados por anjos invisíveis. Então, por que nós devemos ser hospitaleiros e ajudar uns aos outros? Porque nós seremos ricamente abençoados, né? Além da nossa proteção, os anjos estarão conosco 24 horas, né? Incansavelmente estarão trabalhando a nosso favor sem parar. E a nossa família será o quê? Muito abençoada, é o que diz aqui. Olha só que coisa mais linda, pequeno pesquisador. Então, assim, terminamos a lição de segunda-feira. Um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.